Disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem. Pregações. Olha que grande vitória! Jesus, ele alcançou por se submeter a Deus, ao Pai. Orações. E enquanto nós estamos orando, este mal está sendo repreendido agora. Enquanto nós oramos, há uma ação de Deus acontecendo nesta vida, nesta casa, nesta família. Revelações do Espírito Santo de Deus. Deus me mostra desta forma tudo, exatamente tudo que você coloca a mão tem dado errado na tua vida. Atos proféticos. Em nome de Jesus, eu profetizo que este mal, esta inflamação, este mal no útero desta mulher, esta doença, esta enfermidade, saia agora. Milagres. Aqui, agora, no Clamor do Meio-Dia, com o pastor Vanderlei Coutinho. Entre, participem. Jesus garante o milagre. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, mais um momento de esperança. É um momento do clamor de meio do dia, a oração do meio do dia desta quinta-feira, abençoada por Deus, o nosso Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, nós vamos orar, mas antes da oração, eu peço para que você faça seu pedido de oração no chat, bem na descrição deste vídeo. Gostaria também que você compartilhasse com alguém, porque sempre é bom compartilharmos as coisas que nós entendemos que são boas para as nossas vidas. Então, você vai compartilhar com alguém esta transmissão, tá bom? E outra coisa, você vai me ajudar a evangelizar outras pessoas quando você compartilha, quando você também deixa o seu like, você me ajuda a evangelizar, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Queridos, vamos orar sem delongas, vamos falar com Deus por meio da oração e tenho plena certeza de que Ele te abençoará onde quer que você se encontre neste momento. Ore comigo após acordes musicais. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Tua presença em oração, em mais uma oportunidade. Que privilégio e oportunidade abençoada o Senhor me proporcionou. Em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Que maravilhas, meu Deus! Que bom é poder estar em sua presença. Que bom é poder estar entrando na presença do Deus que criou os céus e a terra. O Deus criador do universo. Deus que muda histórias, que muda situações. O Deus que jamais rejeita o clamor dos aflitos
e dos necessitados. Meu Deus, aqui tem pessoas que chegaram nesta transmissão com os seus corações aflitos, angustiados, pessoas que estão enfrentando, meu Pai, problemas na família, problemas no lar, problemas, ó Deus, na vida profissional, pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão enfrentando batalhas, pessoas que estão enfrentando pelejas. Eu me posiciono diante de Ti, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs, neste dia abençoado. Eu te dou graças, meu Deus. Eu magnifico o Teu nome, o nome que é sobre todo nome. Eu glorifico a Ti. Eu exalto o Teu nome nesta hora, neste momento, meu Deus, junto com os meus irmãos e irmãs que vieram até aqui e fizeram seus pedidos, meu Deus. Fizeram os pedidos de oração no chat ao vivo, na descrição, meu Pai. São tantas pessoas, meu Deus. São tantas pessoas que estão enfrentando batalhas, meu Pai, diversas. Só o Senhor, meu Deus, que pode nos ajudar. Só o Senhor que pode pelejar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Só o Senhor, meu Deus, que pode batalhar pelos Teus filhos. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, tem pessoas aqui que a alma está sedenta, tem pessoas aqui, Senhor, que estão com seus corações angustiados, entristecidos. Só o Senhor, Pai, só o Senhor ajudar este homem, ajudar esta mulher. Só o Senhor. Só o Senhor, meu Deus. Só o Senhor que pode pelejar pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, de uma maneira especial. Visita este hospital, Senhor. Visita, Senhor, este hospital, meu Deus. Visita de uma maneira especial. Visita esta pessoa, ó Deus, que passa por um momento de dores, uma enfermidade incurável aos olhos humanos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo crendo na misericórdia do Senhor. Visita os meus irmãos, as minhas irmãs. Ó Deus, nesta hora, e toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, e que haja sobre esta vida, que haja a vitória do Senhor, que haja a bênção do Deus Todo-Poderoso.
o Deus que criou os céus, que criou a terra. Em nome de Jesus, meu Pai, visita agora, Senhor, e que haja sobre esta vida, sobre esta casa, que haja o mover dos céus, que haja o mover do Espírito Santo, meu Pai. Eu creio. Pai, todos os pedidos eu passo para os teus cuidados e estou ciente de que haverá milagres. Estou ciente de que haverá, ó Deus, manifestação do seu poder. Eu creio, meu Pai. Verá, meu Deus, manifestação do Espírito Santo sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. E eu creio que o testemunho desta pessoa será maior do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego este canal nas tuas mãos, eu entrego os meus irmãos nas tuas mãos, as minhas irmãs, e dê vitória em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoo também aqui agora todos os meus irmãos que têm ofertado aqui nesse canal. Que haja bênção na vida deles, na casa, na família. Tomai nas tuas mãos, irmãos e irmãs que têm sido instrumentos do Senhor. E aqui nesse canal, eu passo para os teus cuidados. Eu abençoo, ó Deus, e eu te peço e quero lhe agradecer. Em nome de Jesus, receba esta oração, receba este clamor, receba a nossa súplica. Deus, receba como cheiro suave, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar que você tem a bênção de Deus na sua vida. Estamos apresentando o Clamor do Meio-Dia com o pastor Vanderlei Coutinho. Você está gostando desta programação? Então curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e ative o sino das notificações. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de trazer uma leitura bíblica no dia de hoje. Eu gostaria de ler baseado no livro de Mateus, o capítulo é o 7 e o versículo é o 27. Mateus, capítulo 7, verso 27, a palavra diz assim: quando a tempestade, ou seja, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Em outra tradução diz assim, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Prezados irmãos, quando a tempestade chegar, onde está a sua casa? Quando a tempestade chegar, onde está a sua casa? O contexto bíblico aqui está no final do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina
no capítulo 7 de Mateus. E Jesus, ele está concluindo uma grande mensagem, ensinando sobre como deve viver aquele que pertence ao reino de Deus. E aqui, dos versos 24 ao 27, Jesus apresenta 2 homens, 2 casas e 2 fundações. O que Jesus nos apresenta? 2 homens, ele nos apresenta 2 casas e 2 fundações. Agora, a diferença não aparece enquanto tudo está tranquilo. A diferença não aparece quando tudo está bem. A diferença, ela aparece quando aqui as 2 casas parecem estar de pé, quando tudo está tranquilo, aí parece estar de pé, né? Agora, a diferença, ela ocorre quando vem a tempestade. A chuva cai, os rios sobem, os ventos sopram e a casa, ela é provada. É por isso que sempre eu tenho dito aqui nesse canal que nós não conhecemos as pessoas nos dias bons. Nós conhecemos as pessoas nos dias ruins, no dia mau. Uma grande diferença aqui estava no fundamento daquela casa. Jesus, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Bom, para entendermos aqui, na região da Palestina do 1º século, havia terremotos por ali que podiam parecer firmes durante a estação seca. Era possível construir rapidamente sobre uma superfície aparentemente segura. Porém, quando vinham as chuvas fortes, a água podia correr pelos terrenos e revelar aquilo que estava escondido. Então Jesus, ele utiliza essa realidade conhecida pelos seus ouvintes para ensinar uma verdadeira, aqui, na verdade, uma verdade espiritual para todos nós. Uma construção, ela pode parecer segura por fora, mas a tempestade revela o fundamento. E sabia que esta luta que você está enfrentando, ela pode estar revelando o seu coração? Pode estar revelando o seu coração. E isso continua acontecendo hoje. Há pessoas que parecem muito fortes enquanto tudo está bem. Mas quando chega a crise, a perda, quando chega a enfermidade, quando chega as dificuldades financeiras, decepção, quando chega a perseguição, uma grande batalha, aquilo que está dentro começa a aparecer. Então, a grande lição que nós podemos obter desta passagem bíblica é que Jesus não diz que a casa construída sobre a rocha não enfrentaria tempestade. A tempestade veio para as 2 casas. E isso é muito importante. Estar firmado em Cristo não significa viver sem problemas. Significa ter um fundamento que permanece quando os problemas chegam. Então o cristão também enfrenta dias difíceis. Também chora, também passa por lutas, também enfrenta portas fechadas, também experimenta momentos de silêncio. Mas existe uma diferença. A tempestade pode atingir a casa,
mas não precisa destruir aquela casa, porque a nossa segurança não está na ausência de tempestade. A nossa segurança está no fundamento. Então, talvez alguém esteja nos assistindo aqui hoje, sim, e esteja vivendo exatamente uma tempestade. E talvez esteja dizendo: pastor, parece que tudo está desmoronando na minha vida. Mas meu irmão, minha irmã, escute, não tome uma decisão definitiva por causa de uma tempestade passageira. Repito, não tome uma decisão definitiva por causa de uma tempestade passageira. Tempestade não é o fim da história. Jesus está ensinando que precisamos, meus irmãos, construir a vida sobre aquilo que permanece. E qual é a rocha? Que podemos edificar as nossas vidas. Qual é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é a palavra de Cristo. É Cristo e a sua palavra. Então não construa sua família apenas sobre sentimentos. Não construa sua esperança apenas sobre dinheiro. Não construa sua identidade sobre aquilo que as pessoas pensam de você. Não construa sua fé sobre emoções, porque sentimentos mudam, pessoas mudam, circunstâncias mudam, economia também muda. Mas a palavra de Deus permanece. Então, 3 perguntas para você aqui hoje sobre o que estou construindo minha vida. Você deve se perguntar sobre o que estou construindo a minha vida. Se tudo aquilo que você possui desaparecesse, a sua fé continuaria de pé? Continuaria de pé se tudo desaparecesse? A segunda pergunta: estou apenas ouvindo a palavra ou estou praticando a palavra? Jesus não disse: aquele que ouve será comparado ao homem prudente. Ele disse que é prudente aquele que ouve e pratica. Então a palavra precisa sair dos nossos ouvidos e chegar às nossas atitudes. Terceira lição que eu aprendo: o que a tempestade está revelando sobre o seu fundamento? O que a tempestade está revelando sobre o seu fundamento? Às vezes Deus permite que a tempestade revele aquilo que precisa ser fortalecido. Então a crise, ela não cria necessariamente o fundamento. Muitas vezes ela apenas revela o fundamento que já existe. Então, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja passando por uma tempestade. Não abandone a rocha, meu irmão. Não abandone a oração, não abandone a palavra, não abandone a presença de Deus. Continue construindo, confiando, obedecendo, porque a chuva vai passar, o vento vai cessar e a enchente vai baixar. Pode ter certeza disso. E quando tudo passar, aquilo que foi construído sobre Cristo permanecerá. O texto do capítulo 7, versículo 27 vai dizer que foi grande a sua ruína. Então Jesus está nos alertando aqui, seriamente. Não basta ter a aparência de cristão, não basta ouvir a pregação, não basta conhecer versículos, não basta frequentar a igreja. Precisamos construir uma vida sobre Cristo e obedecer a sua palavra. Então, por que a pergunta não é: a tempestade virá? Virá. A pergunta é: quando ela chegar, sobre qual fundamento estará a minha vida? Que no dia de hoje você possa dizer: Senhor, eu quero construir a minha casa sobre a rocha, eu quero ouvir a tua palavra, praticá-la, permanecer firme em ti até que a tempestade passe. Que
e essa possa ser a sua oração, porque Jesus, Ele é a nossa rocha. Então guarde esta palavra no teu coração e viva as promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui, eu volto com vocês aqui à noite. Por hoje é só, e lembre-se que hoje nossa igreja é escola bíblica em nossa igreja. Um grande abraço, gente, a paz do Senhor. Tenha uma excelente tarde, a presença do Senhor e até logo mais.